E a torcida do Flamengo acaba de garantir mais um recorde ao clube na parceria com o Banco BRB e, obviamente, mais dinheiro à vista no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora te explicar toda essa situação. Quero falar também sobre Danilo Avelar. Vai ou não ser dispensado pelo Corinthians? Informações importantes do mercado vindo da Europa, 2 jogadores grandes que estavam desempregados já têm novos clubes. Bora te contar sobre Franck Ribéry e Pastore, onde é que eles vão jogar? Tem informações sobre a Portuguesa, que terminou em primeiro lugar do grupo da morte na Série D. Por último, mas não menos importante, Neymar publicando foto e desafiando aqueles que o chamaram de gordo, e o Caio Ribeiro contando um pouquinho do seu drama pessoal. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ajude a gente a crescer cada vez mais. Aproveita e também deixa um like no vídeo. Quanto mais likes, mais a gente chega para outras pessoas. Bom, bora começar o vídeo de hoje falando sobre a Portuguesa, que terminou nesse sábado sua participação na fase de grupos e confirmou o primeiro lugar no grupo da morte da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Nacional. O Portuguesa empatou com o Cianorte fora de casa, o Cianorte terceiro. O Portuguesa ainda corria o risco de ser ultrapassada pelo Santo André. Com esse empate, a Lusa chegou a 24, primeira colocação. Santo André terminou em segundo com 21. O Cianorte ficou em terceiro com 20 e o Bangu, que venceu o Santo André no ABC Paulista, garantiu a 4ª colocação. Os 4 primeiros de cada grupo passam. A gente está na Série D, nessa fase de grupos, com 8 grupos, com 8 times cada, ou seja, teremos 32 classificados na próxima fase. São 3 mata-matas que os times precisam passar a partir de agora para garantir acesso para a Série C. Portuguesa vai enfrentar no primeiro mata-mata o Caxias, que foi 4º colocado de um grupo concentrado de times da região de Santa Catarina, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter Portuguesa e Caxias, primeira partida na casa do Caxias, a partida de volta no Canindé. É importante contar que como a Lusa não terminou em segunda do seu grupo, ela escapou da possibilidade de no segundo mata-mata enfrentar a Ferroviária, que é até esse momento o bicho-papão da competição. O Ferroviária ainda joga nesse domingo para completar sua participação na fase de grupos, mas já tem de longe a melhor campanha dessa primeira fase. Foram 32 pontos conquistados em 39 possíveis. O time chegou a ficar 10 partidas sem tomar gol, tá deitando e rolando. E a Ferroviária, que enfrenta na próxima fase o Brasiliense, vai marcar um encontro do Elano, que é o técnico da Ferroviária, contra o Zé Love, que é jogador do Brasiliense. Eles formaram dupla nos tempos de Santos. Só para arrematar, vale a lembrança de que com a atualização, com a conclusão dos classificados, nesse domingo eu faço um vídeo na segunda-feira para explicar direitinho sobre os principais confrontos, tá bom? Bora falar agora sobre Franck Ribéry e Pastore, 2 atletas importantes que chegaram a ser especulados em clubes brasileiros, mas que não ficarão por aqui. Antes, só lembrar que o Mandzukic e o Falcão Garcia, que também foram especulados por times nacionais, também já decidiram seu futuro. O Mandzukic foi especulado no Palmeiras e anunciou nessa sexta-feira a aposentadoria. Já o Falcão Garcia, teve corintiano imaginando que ele poderia virar reforço. O Falcão fechou com o Rayo Vallecano. Sobre as 2 novidades do sábado, o Franck Ribéry, o francês, viaja na segunda-feira para Salerno, cidade italiana, para assinar contrato de 1 ano com a Salernitana, time que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do futebol italiano. De acordo com informações do Fabrício Romano, que é um jornalista especializado em mercado no futebol europeu, o Ribéry vai ter direito a salário de 1,5 milhão de euros líquidos por temporada. Contrato de 1 ano só, 1,5 milhão de euros equivale a 9 milhões e 250 mil. Se a gente dividir por 12, ele vai receber 770 mil reais por mês, livres de impostos. Ou seja, o custo de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Não daria para algum clube brasileiro contratar o francês de 38 anos de idade? Imagino que sim, mas para o Ribéry talvez seja mais confortável ganhar um salário ligeiramente menor na Itália, mas para jogar uma liga com a qual ele já está acostumado. Ele tinha contrato até outro dia com a Fiorentina e estava livre no mercado. Já o Pastore, que foi especulado no São Paulo, entre outros clubes, cheguei a contar que o São Paulo não contrataria o Pastore, ele fechou nesse sábado com o Elche. Contrato de 1 temporada, ele havia rescindido recentemente com a Roma, o Elche, que é o clube mais argentino do futebol espanhol. Já havia contratado recentemente o Benedetto e com a chegada do Pastore serão 7 argentinos no time do Elche, que disputa a 1ª divisão do Campeonato Espanhol. Elche que começou meio mal o Campeonato Espanhol com 2 empates e 1 derrota, é o 15º colocado. Quero falar agora sobre o Flamengo com um número impressionante. O BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas, anunciou nesse sábado que o clube alcançou 2 milhões de contas de rubro-negros no BRB, o Banco Regional de Brasília.
E o que mais chama atenção é que o Flamengo precisou de muito pouco tempo para alcançar um número tão expressivo. O início da parceria entre o banco e o clube foi firmado em junho de 2020, ou seja, a gente tem um ano, julho, agosto, setembro. A gente não completou 1 ano e 3 meses de parceria e o Flamengo acaba de bater 2 milhões de contas. São Paulo, que tinha um contrato parecido com o Banco Inter, precisou de 4 anos para alcançar 600 mil contas. O Flamengo, em 1 ano e 3 meses, bateu 2 milhões de contas e o que mais impressiona é a velocidade com que as últimas contas têm sido abertas. O Flamengo havia registrado 1 milhão de contas abertas em março, 1,5 milhão de contas abertas depois de 1 ano de contrato em junho e agora 2 milhões de contas em pouquíssimo tempo de diferença em relação a 1,5 milhão. O Flamengo ganha por contas abertas? Não. O Flamengo tem metas estipuladas no contrato que lhe garantem bônus no contrato de acordo com o número de contas? Não. Vou explicar para vocês como é que funciona. Bati um longo papo com o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, antes de gravar esse vídeo. Ele estava me explicando todos os detalhes. O Flamengo é sócio do BRB nesse produto chamado Nação BRB Fla. O BRB criou uma conta ou um banco específico apenas para relacionar essa parceria com o Flamengo. E 50% do lucro do banco, desse banco Flamengo BRB, fica para o Flamengo, 50% do lucro fica para o banco. É importante, ainda que o banco vá muito mal, que essas contas não funcionem, que sejam poucas movimentações, o Flamengo tem garantido por ano 32 milhões de reais, que equivalem a dizer que o banco imagina que vai ter pelo menos 64 milhões de reais movimentados. Quanto mais contas, mais possibilidade de movimentação. Mas, por exemplo, se o Flamengo tem 2 milhões de contas abertas e desses 2 milhões, 1 milhão de contas são praticamente inativas, o cara tem a conta, mas não movimenta nada, esses caras não geram receita. Então é por isso que não adianta você imaginar que por ter muitas contas abertas o Flamengo está deitando e rolando. É de se imaginar que isso aconteça, mas não é uma garantia. O Gustavo estava explicando que existem diferenças. Há muita expectativa de que esse número continue crescendo, de que o Flamengo alcance rapidamente recordes mundiais no que diz respeito à parceria com bancos digitais e as movimentações desses 2 milhões de flamenguistas que criaram contas são movimentações interessantes. Ele disse que não pode abrir em relação a números, mas a expectativa é de que o faturamento do Flamengo supere até com alguma facilidade os 32 milhões já garantidos a cada temporada. 32 milhões já fazem do Flamengo dono de um dos contratos de patrocínio mais expressivos do futebol brasileiro. O Palmeiras tem um contrato diferente com a Crefisa, que paga 81 milhões de reais por temporada, mas são 81 milhões por todas as propriedades da camisa. O Flamengo tem 32 milhões de reais apenas pela parte da frente do peito. Número bem bacana. Chegaram a especular, tempos atrás, que quando o Flamengo bateu 1,5 milhão de contas, ele tinha alcançado 50 milhões de reais. Esse número não existe, tá? Só para trazer direitinho todos os detalhes. É legal contar que esse contrato entre Flamengo e BRB tem previsão de 3 anos de duração com a possibilidade de prorrogação por mais 2. E antes de mudar de assunto, só queria contar sobre o Fan Token. Depois de Atlético Mineiro e Corinthians, o Flamengo será o próximo a criar suas criptomoedas. E a expectativa é de muito dinheiro em jogo. Até porque o torcedor do Flamengo, em número gigante, 40 milhões de torcedores, está super entusiasmado com o time. E quanto mais gente entusiasmada, mais gente querendo comprar, maior a valorização da moeda. O Flamengo já internamente já se acertou com o Sócios.com, que é a empresa responsável pelos fan tokens de vários clubes gigantes do futebol no mundo. Na semana do dia 13, esse projeto será votado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo e tendo ok, será validado e vai para os finalmente. A expectativa é que entre fim de setembro e início de outubro o Flamengo lance suas criptomoedas de forma virtual e a expectativa é de muito dinheiro, muita receita mesmo. Só para destacar uma frase do BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas, sobre todos esses projetos. Ele disse o seguinte: não vai parar por aí. Quem achou que o balancete do segundo trimestre foi bom, aguarde o do terceiro. O Flamengo é gigante, fecha aspas, é o BAP, assegurando que o Flamengo vai ser capaz de gerar bastante receita, mesmo sem vendas de atletas. Bom, quero falar agora sobre um assunto polêmico. Danilo Avelar, lateral esquerdo do Corinthians, que está afastado por causa daquela questão racial. O Danilo Avelar tem o hábito de jogar games e ele estava jogando um game e acabou xingando um adversário de filho de uma rapariga preta. Essa expressão foi vazada, o próprio Avelar reconheceu que usou essa expressão e a torcida do Corinthians, de uma maneira
bem grande, especialmente pelas redes sociais, começou a fazer pressão para que o Corinthians rescindisse o contrato do Avelar. Na oportunidade, o Corinthians entendeu que, ou prometeu que faria dessa maneira. Mas foi uma forma que o Corinthians encontrou de tentar dar uma abafada no caso. O Corinthians não poderia rescindir o contrato na oportunidade, até porque teria de pagar uma multa de 7 milhões de reais. Pior, o jogador estava se recuperando de contusão. E a Constituição Esportiva impede que você dispense um jogador se recuperando de contusão. Não caberia, por exemplo, justa causa, como muito torcedor exigiu. A justa causa só seria cabível se o Danilo Avelar tivesse sido condenado em uma justiça criminal, pela justiça criminal no caso, né? O que não tinha ocorrido. O que o Duílio Monteiro Alves e os outros dirigentes do Corinthians fizeram? Deixaram a impressão no ar de que o Corinthians rescindiria o contrato do Danilo Avelar e eles imaginaram que, com o tempo, esse assunto diminuiria, passaria e haveria a possibilidade até de uma reintegração. Nessa semana o Goal chegou a publicar que o Danilo Avelar seria reintegrado, ou voltaria a ser utilizado, porque ele nunca deixou de ser integrado, né? E aí, novamente, a repercussão foi extremamente negativa. Embora com gente também se mostrando a favor. Teve uma hashtag pedindo a rescisão do contrato do Avelar e outra hashtag pedindo que o Avelar tenha uma nova chance. Só queria dar um bastidor importante. O Corinthians oficialmente diz que não há novidades, ou seja, segue adotando a mesma postura. Mas, tanto a comissão técnica, quanto os jogadores, quanto a diretoria adoram o Danilo Avelar. O Danilo, por mais que não seja um bom jogador, e não é um jogador brilhante, ele no dia a dia é espetacular. Isso eu não conheço, mas estou repassando aquilo que eu ouvi. Não tem uma pessoa dentro do CT corintiano que não gosta do Danilo. Todo mundo adora ele. E todo mundo tem trabalhado nos bastidores para que essa situação possa ser contemporizada, para que o Danilo possa ser reintegrado ao elenco corintiano. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos. Só para fechar, o Corinthians ainda nem terminou de pagar o Torino pela compra do Danilo Avelar. A compra havia sido fechada em 750 mil euros. O Corinthians não pagou a primeira parcela, o Torino ameaçou e a FIFA, o Corinthians fez o pagamento da primeira parcela, o pagamento da segunda está atrasado e o Corinthians tenta negociar com o Torino um pagamento de forma mais parcelada e atrasada antes que o Torino vá à FIFA, só para você entender o drama envolvendo toda essa história. Bom, quero falar agora sobre o Neymar, que virou alvo de muita polêmica depois da vitória do Brasil sobre o Chile por 1-0 na última quinta-feira. O Neymar usava uma camisa mais larga, depois ele até contou que usava uma camisa G, e essa camisa nos deixou a impressão de que ele está bem fora de forma, gordinho mesmo, né? Até circularam fotos do Neymar com uma barriguinha saliente e tal, e o Neymar não gostou e nesse sábado, depois do último treino antes do jogo contra a Argentina, postou 2 fotos para exibir sua forma física, 2 fotos sem camisa, e dava para ver que de fato estava bem longe de estar um cara gordo. Não está bem demais como em outros tempos, mas não está gordo. E a legenda dessas 2 fotos foi ué, como que ironizando os críticos. O Fábio Maceradian, que é o preparador físico da seleção, falou um pouquinho a respeito do tema. Ele disse, abre aspas, ele não se encontra acima do peso corporal, como vocês puderam ver na foto, mas precisa dar tempo ao tempo. O que ele quis dizer com isso? Que o Neymar ainda está readquirindo a condição física ideal. Até em ritmo de jogo, ele só fez uma partida 64 minutos pelo PSG, depois enfrentou a seleção chilena, então está claramente ainda sem um ritmo adequado depois de um período de férias prolongado. Você gostou da atuação do Neymar? Você acha que ele está gordo? Você acha que ele não está? Use o espaço para comentários para meter o seu pitaco sobre essa história. Para fechar, quero contar sobre o Caio Ribeiro, comentarista da Globo. Tive um único contato com o Caio, uma vez eu o convidei para participar do programa do Nicola, uma entrevista bem legal, me atendeu extremamente bem, um cara super atencioso. As informações que eu tenho de pessoas que trabalham com ele, que cercam, é de que é um cara super bacana, super legal. E ele revelou nos últimos dias, recentemente, que descobriu que está com câncer. Ele constatou um caroço no pescoço, foi fazer os exames e descobriu que tinha um câncer. Já iniciou o tratamento de quimioterapia, restam só 2 sessões, inclusive está até perdendo o cabelo e tal. E ele falou de maneira muito emocionada sobre tudo que ele estava vivenciando, sobre a amizade e o carinho das pessoas. Eram mais de 600 mil mensagens, gente assistindo ao vídeo em que ele conta todas as dificuldades, a preocupação, o temor, mas a impressão que se tem é de que o pior já passou. Ele contou que no dia 20 de setembro deve voltar aos estúdios para retomar sua condição de trabalho normal como um comentarista dos canais Globo e Sport TV. É por isso que a gente torce, Caio, que você consiga estar o mais breve possível à disposição. Repito, tive um único contato com o Caio e a impressão foi a melhor possível. Mas não vou me basear só no que eu senti.
vou me basear naquilo que as pessoas contam em off, que é o mais importante. Todo mundo fala muito bem do Caio, que é um baita cara legal, tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Estamos na torcida, tá bom, Caio? Mensagens e pensamentos positivos para você. Fechado? Encerramos o vídeo por hoje. A gente volta nesse domingo por volta das 9 da manhã com mais informações, com mais novidades. Tem a tradicional live de domingo. Vamos fazer a live depois do jogo entre Brasil e Argentina. Assim que acabar o jogo, a gente aparece por aqui para bater papo, tirar dúvidas, falar sobre futebol, mercado e tudo aquilo que vocês quiserem. Combinado? Abraço. Tchau, tchau.